Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito do diálogo com vocês, sabe que eu respondo bastante as mensagens que chegam pelo Instagram, pelo Twitter, inclusive os comentários aqui no YouTube. Então eu decidi criar um novo quadro aqui no canal Triplo F para tentar manter esse diálogo cada vez maior com vocês. Então eu decidi colocar em prática um quadro onde vocês me falam quais são suas opiniões mais controversas, entre aspas, obviamente a respeito da cultura pop, a respeito dessa cultura nerd, e eu falo a respeito aqui no canal. E aí vocês podem debater também nos comentários. Então, só dando um exemplo, eu coloquei lá no Twitter. Se vocês ainda não me seguem pelo Twitter, eu vou fazer esses tipos de vídeos por lá. Então eu coloquei lá no Twitter que eu acho que o último filme bom, excelente na verdade, que o Christopher Nolan fez, foi o filme A Origem, há mais de 10 anos. Então muitas outras pessoas comentaram coisas controversas que elas pensam também. Então vamos dar uma olhadinha nesses comentários. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 300 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater essa meta. E eu vou deixar também o meu link da Amazon de compras aqui. Se vocês comprarem alguma coisa pela Amazon utilizando o meu link, vocês ajudam bastante o canal Triplo F e vocês não gastam um centavo a mais por isso. Então, como eu disse, o meu comentário, entre aspas, controverso é que o último filme excelente que o Christopher Nolan fez foi o filme A Origem. Daí o Alberto Galdino falou: se a DC fosse seguir a fórmula da Marvel, lutas sem sangue, humor sem graça e militância forçada nos filmes, não daria certo de uma forma ou de outra. Liga da Justiça e Mulher Maravilha 1984 estão aí pra mostrar. Eu discordo completamente do que ele falou. Primeiro que eu não concordo com essa fórmula que ele falou, militância forçada. Eu discordo que isso seja algo que é padrão em todos os filmes da Marvel. E eu discordo completamente do que ele falou, que somente Liga da Justiça e Mulher Maravilha utilizaram essa fórmula Marvel, entre aspas, porque os dois únicos filmes que não utilizam essa forma são Homem de Aço e Batman vs Superman. Depois disso, Esquadrão Suicida tenta ser um filme da Marvel. Depois a gente viu o primeiro filme da Mulher Maravilha, também tem muito humor, sem graça também espalhados pelo filme. E não só isso, todos os outros filmes, Shazam, se você colocar ali no meio dos filmes da Marvel, muitas pessoas não vão nem perceber que não faz parte daquele mesmo universo, porque é um filme bastante infantil, mais até do que os filmes da Marvel. E depois Aquaman segue mais ou menos esse mesmo caminho, e o filme Mulher Maravilha 1984, como eu mesmo falei no Twitter, eu acho que é um filme que se encaixaria mais ou menos na categoria do Thor 2, ou Homem-Formiga e a Vespa, entre os piores filmes da Marvel. Depois o Marco Antônio Silva da Costa falou: Watchmen foi o último grande filme do Snyder baseado em HQs, Homem de Aço é regular pra bom, e daí foi só ladeira abaixo. Ainda assim, o cara tem talento e estilo, fez Madrugada dos Mortos, espero que volte em grande estilo, creio que devia se afastar dos super-heróis pra renovar. Eu concordo plenamente, o único filme do Zack Snyder que eu acho excelente, né, dentro desse meio dos quadrinhos, eu acho o Watchmen. Eu adoro o filme do Watchmen, mas eu concordo que ele deveria se afastar dos filmes de super-herói pra tentar dar uma renovada, porque ele é um diretor muito estiloso. Eu acho que ele deveria pegar uma boa história e fazer um filme em cima disso. E não pensar, pô, o que seria legal, como é o caso do Sucker Punch, que eu acho que ele pensou, pô, seria legal fazer isso, seria legal fazer isso, seria legal fazer isso, e aí ele decidiu juntar tudo isso em um filme e tentou criar uma história pra juntar essas cenas soltas que ele queria fazer. Então acho que ele deveria focar primeiro na história e depois ele utilizar o estilo dele, que é muito legal. E o Marco Antônio mesmo disse também: Mulher Maravilha 1984 é ótimo, tal qual o primeiro filme do Superman. Ambos têm roteiros ilógicos, rotação da Terra fazendo o tempo voltar, plano mirabolante de um vilão megalomaníaco, personagens carismáticos e atores talentosos. Porém, Mulher Maravilha 1984 foi lançado numa época mais cética. Eu discordo do que ele falou aqui. Eu acho que Mulher Maravilha não é só um filme fraco, porque tem, como que ele falou aqui, um plano mirabolante de um vilão megalomaníaco. Eu acho que o filme é muito mais problemático do que isso em todos os sentidos. Tem muita coisa ruim nesse filme. E lembrando que o primeiro filme do Superman é extremamente bem aceito, foi muito bem aceito na época e é muito bem aceito hoje ainda. Então acho que a comparação não faz tanto sentido assim. Eu acho que Mulher Maravilha 1984 teve mais ou menos a receptividade que merecia. E aí o Thiago falou: filmes dirigidos por Taika Waititi são irritantes. Eu não concordo plenamente, mas eu entendo esse posicionamento. Eu sei que muitas pessoas acham o estilo do diretor bem irritante,
principalmente por causa de Thor Ragnarok. Obviamente, What We Do in the Shadows, né, o que fazemos nas sombras, é um filme completamente diferente, é um mockumentary, né, que finge ser um documentário, então são estilos completamente diferentes, mas os outros filmes, Jojo Rabbit, eu não acho um filme irritante, mas eu entendo que muitas pessoas acham sim Thor Ragnarok um filme bastante irritante, e eu não tiro a razão porque ele coloca muitas piadinhas em momentos inadequados. A Vanessa J. da Silva falou, Mulher Maravilha 1 não tem nada demais. Eu acho um filme bom, eu acho um dos melhores filmes desse universo da DC, talvez o melhor, mas eu não acho que seja a obra-prima que muitas pessoas fazem parecer. Na época, muitas pessoas comparavam com Cavaleiro das Trevas. Eu não acho que seja do mesmo nível, eu não acho que seja nem do mesmo nível de Soldado Invernal, por exemplo, que eu considero um dos melhores filmes desse universo da Marvel. Então, é um filme bom pra um filme de super-herói, principalmente pra um filme do universo da DC, mas eu não concordo com ela, que não tem nada demais, mas eu não coloco na categoria dos melhores filmes de super-herói até hoje. O Márcio Teodoro falou, Mulher Maravilha 2 é ruim. Eu não acho que esse nem é um posicionamento controverso, é o posicionamento aí da maioria das pessoas hoje. Depois o Marco Aurélio falou, filmes da Marvel são sempre parecidos, usam a mesma fórmula e nunca fazem filmes diferentes. Ele falou 3 vezes mais ou menos a mesma coisa. Eu não posso discordar 100% disso, eu acho que alguns filmes fogem da fórmula, e eu acho que a fórmula varia bastante de um filme para outro, mas eu concordo que existe um padrão entre todos os filmes, e é algo que os outros estúdios tentaram seguir e não conseguiram fazer. Então acho que não dá pra gente usar o termo Fórmula Marvel como um termo negativo, justamente porque muitos outros tentaram, mas não conseguiram fazer nada parecido, mas eu concordo que existe um padrão entre os filmes, eu diria mais padrão Marvel do que Fórmula Marvel, e eu acho que os filmes da DC também tem muitas coisas em comum, também tem sempre a criancinha aparecendo ali no começo do filme, tem sempre o vilão querendo transformar o herói em um aliado para dominarem o planeta, tem sempre o planeta se transformando, a gente vê em muitos filmes, né, Esquadrão Suicida traz essa história, Homem de Aço traz essa história, o primeiro filme da Mulher Maravilha traz essa história, então não dá pra gente falar que existe uma fórmula Marvel sem considerar que existe também uma fórmula, entre aspas, da DC, só que a fórmula da Marvel deu muito mais certo. Depois o Saulo falou, Piratas do Caribe sem o Johnny Depp não tem mais sentido. Eu acho que essa é uma afirmação difícil de fazer, porque eu concordo que o Johnny Depp dessa primeira, né, geração de Piratas do Caribe, com certeza é o personagem mais importante, com certeza é a vida dessa franquia, mas a gente já viu outras franquias conseguirem fazer sucesso, a gente já viu o Homem-Aranha trocar de ator, a gente já viu o Superman trocar de ator, o Batman trocar de ator, então eu não sei se eles fariam um novo Jack Sparrow, talvez essa não seja uma boa ideia, mas eu acho que Piratas, né, é um termo tão genérico, Piratas do Caribe, que eu acho que dá pra criar uma nova história sem utilizar o personagem do Jack Sparrow e manter uma história legal. Não seria uma sequência desse Piratas do Caribe, mas seria uma nova geração, quase que um reboot. Eu concordo em partes que essa geração de Piratas do Caribe, se o Johnny Depp sair e mantiver os coadjuvantes, etc., vai ficar uma porcaria, mas eu acho que eles podem criar algo novo, considerando que Piratas do Caribe já tinha chegado ali no limite, as bilheterias já estavam caindo bastante, então nem com o Johnny Depp, Piratas do Caribe estava sendo uma franquia de tanto sucesso. Depois o Marcelo Lara falou, La Casa de Papel é horrível. Eu achei a primeira temporada razoável, não achei uma temporada genial, a segunda temporada já caiu bastante de qualidade, eu nem me lembro se está na terceira ou na quarta, mas caiu realmente de qualidade. Eu diria que a última temporada que eu assisti é realmente horrível, tem algumas coisas muito questionáveis, e ele foi um pouquinho além dizendo que eles fingem que os ladrões são espertos, enquanto na verdade eles estão mostrando que a polícia é burra. Eu concordo com isso, muitas vezes o professor toma algumas atitudes bem idiotas que acaba dando certo, simplesmente porque a polícia é completamente zero à esquerda. E o Cláudio Trevisan falou, Breaking Bad é subestimado. A primeira vez que eu li, eu até li automaticamente superestimado, porque Breaking Bad não tem nem como ser subestimado, mas ele foi um pouquinho além, ele falou, eu sei que muitas pessoas gostam da série, mas eu acho a série perfeita, a série pensa em cada momento, então tem muitas coisas que a série fez e que muitas pessoas não dão crédito pra ela. Eu concordo com isso, eu reassisti Breaking Bad esse ano, inclusive com a minha namorada, e tinha muita coisa que já achava Breaking Bad a melhor série de todos os tempos, que eu comecei a captar assistindo com mais calma, que eu comecei a pegar vários detalhes que eu ainda não tinha pego da primeira vez, porque eu assisti quando foi lançado na EXN aqui no Brasil. Então eu já tinha assistido fazia mais de 10 anos, tinha alguns episódios que eu tinha assistido faziam quase 15 anos, então eu peguei várias coisas novas, e eu concordo em partes com ele, não acho subestimado, mas eu acho que tem algumas coisas que muitas pessoas ainda nem repararam na série.
E aí virou até uma discussão, porque outro cara veio falar que não, que comparando Breaking Bad com La Casa de Papel, falando que a cena do avião, se não me engano, da terceira temporada é nível La Casa de Papel. Eu concordo que eu achei a coincidência, né, do pai e da garota, eu não vou entrar em detalhes, mas eu achei a coincidência deles se encontrarem no bar um pouquinho forçada, mas eu acho que dentro da trama fez total sentido, então é aquelas coincidências que dá pra gente relevar um pouquinho. Então pra mim Breaking Bad não é subestimado porque é considerado por muitas pessoas a melhor série de todos os tempos, mas eu entendo o que ele quis dizer com esses detalhes que muitas pessoas não comentam, né, é uma parte que muitas pessoas não levam em consideração. O Ronald Rodrigues disse, Homem-Aranha no Aranhaverso é superestimado, agora sim ele disse superestimado, e novamente essas afirmações de subestimado, superestimado é difícil de saber. Na época que falavam a respeito do filme, eu concordo que eu esperava até um pouquinho mais, porque as pessoas estavam falando que era uma obra-prima, eu gostei muito, eu dei, se não me engano, uma nota 9 na época. Eu acho que algumas pessoas superestimam, mas algumas pessoas subestimam também por causa do nível da animação, por causa da animação ser um pouquinho diferente, ser um pouquinho mais travada. Então eu diria que o Homem-Aranha no Aranhaverso tá no lugar certo, porque tem algumas pessoas que dizem que é o melhor filme de todos os tempos, de heróis e etc, e tem algumas pessoas que dizem que é uma porcaria. Então acho que na média a aceitação foi certeira. E por último, talvez o comentário mais controverso, né, do André Sarturi, ele falou, nem todo filme precisa de representatividade e nem todo filme com protagonista feminina, negro, asiático precisa de diretores do mesmo sexo ou etnia. E pra destrinchar um pouquinho melhor esse comentário, eu vou usar uma frase da própria Patty Jenkins. Eu posso estar enganado, mas a Patty Jenkins disse que ela queria fazer filmes com mulheres e não um filme sobre mulheres. Eu concordo plenamente com isso, ela queria fazer um filme com personagens femininas, mas não um filme sobre o que é ser uma mulher. E eu acho que esse raciocínio se encaixa mais ou menos nessa pergunta. Eu acho que se o filme vai ter um protagonista negro, como é o caso do filme Tenet, por exemplo, eu acho que não tem nada a ver, o Christopher Nolan é um diretor branco e o Tenet, né, o personagem principal é o filho do Denzel Washington, eu não tô lembrado do primeiro nome dele agora, mas a gente vê que um diretor branco pode dirigir um ator negro, obviamente, mas eu acho que quando o assunto é sobre aquele grupo, quando o assunto do filme são as dificuldades daquele grupo, eu acho que aí sim, eu acho que o diretor tem que ser da mesma, né, da mesma etnia ali dos atores, porque ele vai entender muito melhor, como é o caso de vários filmes que a gente já viu por aí, como 12 anos de escravidão, como muitos outros filmes. E não só isso, a mesma coisa se aplica para um filme estrelado por uma mulher. Se o filme é sobre ser uma mulher, sobre feminismo, sobre essas coisas, eu acho que sim, a diretora tem que ser uma mulher também, porque eu acho que faz total sentido, né, dentro do filme, e eu acho que o filme tem chance de ser melhor por causa disso, porque você tem no diretor uma figura que vai entender também as dificuldades que o filme está tentando transmitir. Eu acho que quando uma mulher é protagonista de um filme de herói, por exemplo, não necessariamente. Quando uma mulher é protagonista de um filme de ação, por exemplo, Atomic Blonde, né, com a Charlize Theron, eu acho que aí não tem nada a ver também, é um filme de ação, é um filme de espionagem, então não tem nada a ver o fato dela ser uma mulher ou ser um homem, então acho que o diretor não faz diferença também. Eu acho que depende muito da temática do filme e depende muito também da forma com que o filme vai ser feito. Então não sei se deu pra entender ou se eu me confundi aqui na resposta, eu espero que eu tenha transmitido o que eu pretendi transmitir. Então galera, agora eu queria dizer pra vocês, eu quero fazer esse vídeo toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, quase que como um vídeo extra aqui pra vocês. Então se vocês puderem me seguir lá no Twitter, eu vou colocar ele aqui do lado, vocês podem comentar, vocês podem falar o que vocês quiserem lá no Twitter, que eu vou tentar fazer um vídeo como esse, porque eu acho que é um tema legal pra gente debater vários assuntos em um vídeo só. E é um vídeo que não tem muita limitação de tempo, o vídeo pode ter 10 minutos, pode ter 8 minutos, pode ter 15, 20, 30 minutos, depende da quantidade de comentários que vocês enviarem lá no Twitter. Então galera, agora como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.